até você se tornar consciente. O inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamar isso de destino. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, cujo principal objetivo é trazer luz a temas de autoconhecimento e espiritualidade. Hoje eu vou falar sobre um assunto que sempre me interessou muito, uma parte da psique que a gente tende a não visitar com frequência, mas que é de suma importância para quem está buscando o caminho da consciência. E talvez seja a parte de você que mais influencia a sua vida sem que você perceba. O inconsciente. Mas antes de explicar como isso funciona, eu quero te dar um contexto simples para a gente falar a mesma língua. A mente pode ser compreendida basicamente em dois grandes campos: o consciente e o inconsciente. A primeira camada é a mente consciente, que é essa parte que você está usando agora para me ouvir. É a mente do raciocínio, da lógica, da tomada de decisão aparente. É onde você fala: eu quero mudar, eu quero isso, eu não quero mais aquilo. Só que ela representa uma parcela muito pequena de quem você é. Alguns estudos da neurociência sugerem que menos de 5% do nosso funcionamento é realmente consciente. Ou seja, 95% está fora do seu controle direto. Já o inconsciente é tudo aquilo que não está presente na sua consciência. E aqui a gente está falando de muita coisa: memórias, crenças, condicionamentos, padrões emocionais, conteúdos reprimidos e até potenciais que você ainda não acessou. E dentro desse inconsciente existem diferentes camadas. Existe aquilo que vem da sua história, que a psicologia chama de inconsciente pessoal, e existe algo ainda mais profundo, que são estruturas universais da experiência humana, o inconsciente coletivo. É nesse nível que entram os arquétipos, que são padrões universais que moldam comportamento, percepção e até a forma como a gente vive relações. E tudo isso, tanto que vem da sua história quanto esses padrões mais profundos, influencia a forma como você vive. É por isso que muitas vezes você sente coisas que parecem maiores do que você. Por exemplo, reações intensas, medo sem explicação lógica, padrões que se repetem mesmo quando você jura que dessa vez vai ser diferente. Porque não é só sobre o que você pensa, é sobre tudo aquilo que está ativo dentro de você, mesmo sem estar consciente. E agora eu quero conectar tudo isso com algo muito importante, que é a energia psíquica. Porque tudo isso que tá no inconsciente não tá parado, tá carregado de energia, como se estivesse ali borbulhando. E essa energia precisa se expressar de alguma forma. E se ela não é conscientizada, ela se manifesta nos seus relacionamentos, nas suas escolhas, nos seus autossabotamentos, nos seus ciclos repetitivos. É por isso que Jung dizia que aquilo que não é trazido à consciência aparece como destino, porque de certo modo você não está escolhendo de forma livre, você está reagindo a conteúdos inconscientes. E é nesse ponto que pode surgir uma dúvida. Então o inconsciente é quase como uma entidade externa? Na verdade, não. Ele faz parte de você e está tentando ser integrado. Tudo que emerge, o desconforto, os gatilhos, os padrões, é na verdade um convite. Um convite para você olhar para essa parte que você resiste, para você integrar e ampliar quem você é. Só que a maioria das pessoas faz o contrário. Evita, anestesia, distrai e foge. E aí o que acontece? O conteúdo inconsciente precisa aumentar o volume para ser percebido. Então, ele acumula energia, vai ganhando força e uma hora ele vaza e aparece em atos falhos, em reações desproporcionais, em explosões, em atitudes que você mesmo depois olha e pensa: por que eu fiz isso? Porque não foi algo pensado, foi algo que emergiu. Eu gosto de pensar nisso como uma raiz. O inconsciente é como uma raiz que está ali, abaixo da superfície, invisível. Mas ela tá viva
tá crescendo, se expandindo. E tudo que tá ali embaixo, uma hora vai aparecer na superfície. Então, se essa raiz tá saudável, integrada, consciente, ela sustenta algo bonito. Mas se ela tá carregada de conteúdos não olhados, reprimidos, isso também vai emergir. E às vezes não da forma mais suave. É como um vulcão mesmo, algo que vai ali acumulando pressão até que encontra uma forma de entrar em erupção. Então, quando você pergunta por que minha realidade não muda, talvez a pergunta mais honesta seja: o que dentro de mim ainda está inconsciente e criando essa realidade? E aqui entra um ponto muito importante, principalmente para quem já teve contato com conteúdos de criação de realidade. Ferramentas como afirmação, mentalização e visualização têm o seu valor, sim. Elas podem ajudar a direcionar a mente consciente e abrir novos caminhos, mas elas não atuam sozinhas. Porque muitas vezes existe uma crença muito estruturante no seu inconsciente que nem permite que essas novas informações realmente se instalem. E isso acontece porque o inconsciente carrega a maior parte da sua energia psíquica. Ele é muito mais amplo do que a consciência e sustenta padrões emocionais e percepções que operam de forma contínua. Então, tanto do ponto de vista psicológico quanto em uma leitura mais metafísica, aquilo que está ativo no seu inconsciente tende a influenciar mais na forma como a sua realidade se organiza, por um princípio energético que também está envolvido, mas porque o inconsciente influencia a forma como você percebe, sente, decide e age o tempo inteiro. No final, é esse conjunto que estrutura a realidade que você vive. Por exemplo, imagine você tentando instalar algo novo em um sistema corrompido. Não importa o quão bom seja o novo programa, ele não vai funcionar como deveria, porque existe uma estrutura ali que distorce, rejeita ou limita aquilo que está chegando. E na mente acontece a mesma coisa. Você pode até tentar pensar diferente, afirmar coisas novas, mas se existe uma crença estruturante em conflito, aquilo não se sustenta. Não adianta tentar mudar o resultado sem olhar para a base que está gerando esse resultado. Eu gosto de pensar nisso como uma metáfora bem simples. É como uma casa. Quando você compra um imóvel, você não coloca móveis novos em um espaço que está sujo, empoeirado, cheio de teia de aranha. Antes, você limpa, você organiza, você prepara o ambiente. E com a psique funciona da mesma forma. Primeiro, você precisa olhar para esse território interno, que é o inconsciente, limpar, integrar, dar consciência para o que está ali, para então sim qualquer processo de reprogramação ter mais profundidade e mais efeito. Porque no final é esse conteúdo inconsciente que muitas vezes está fazendo com que você viva as mesmas situações. E se não muda, repete. E aqui a gente volta para aquela questão das afirmações. Elas não são inúteis, mas elas são superficiais se não houver um trabalho interno mais profundo. Porque você não transforma a raiz tentando mudar só o fruto. Transformação real exige consciência, presença e disposição para olhar para as partes suas que não são confortáveis. E isso não significa viver mergulhado na dor. Mas significa sim, em alguns momentos, ter coragem de olhar para aquilo que dói, sem se identificar com a dor, sem transformar a dor na sua identidade. Porque fingir que tá tudo bem o tempo todo não é evolução. Muitas vezes é só uma forma mais sofisticada de evitar. E aquilo que é evitado continua atuando, mesmo que em silêncio. E no fundo, esse processo é sobre consciência, sobre integração. E quando você se torna mais inteiro, você naturalmente se torna uma pessoa mais amorosa, porque você para de projetar no outro a sua dor e abre espaço para se relacionar com as pessoas e com a vida de uma forma mais elevada. Muitas vezes a gente evita olhar para isso porque é desconfortável, exige encarar partes que a gente prefere não ver, tira a gente de um lugar conhecido. Só que evitar não impede que isso continue se expressando. Pelo contrário, só mantém tudo no automático e você chama de destino. Quanto mais você ilumina o inconsciente, menos automático você se torna e mais livre você fica para escolher, para criar e para viver aquilo que realmente faz sentido com a melhor versão
de você. Então, se esse vídeo fez sentido, eu te convido a começar um movimento diferente. Menos controle externo e mais consciência interna. Porque no final é sobre se tornar alguém consciente o suficiente para não deixar mais o inconsciente decidir por você. A gente se vê no próximo vídeo.